Pulido, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse dezembrão cheio de coisa para fazer. Dezembrão mesmo, final de tarde, quase antevéspera de Natal, né? Pois é. Pulido, hoje eu sei que você está aqui em Campo Mourão, que você tem a sua empresa, mas assim, você é daqui da região, como que você foi parar na engenharia civil? Bom, a história é um tanto longa, né? Na realidade, no começo da minha carreira, antes trabalhava com meu pai é de Farol, ali região de Farol, Janiópolis. Até os 14 anos, mais ou menos, eu trabalhei na lavoura com meu pai, só que eu não gostava muito, né? E eu tinha bastante aptidão para desenho, e aí eu comecei a trabalhar em Farol mesmo, como cartazista. Aí eu migrei de ajudante, né, de agricultor, e fui trabalhar em Farol. Aí fiz o teste para contínuo na época, foi o primeiro mandato de Farol, época de Gilmar Cardoso. E aí eu comecei a trabalhar como office boy, né, que é contínuo. E nas horas vagas eu fazia letreiros, placas e tudo mais. E numa dessa eu fui fazer um desenho em um escritório de engenharia de Farol. Tinha a parte de topografia e aí eu pedi a mesa, a prancheta para fazer. Aí o cara viu eu desenhando, topógrafo, taborda na época, e perguntou se eu não queria aprender a fazer desenho arquitetônico. E eu gostava, eu achava bonito, né, na época. Aí eu comecei a aprender a desenhar projetos arquitetônicos. Eu fazia isso sempre no horário de almoço. Aí eu fiquei mais ou menos um ano aprendendo e aí surgiu uma oportunidade que estavam precisando de desenhista na prefeitura, não tinha quem fizesse. E aí eles pediram para mim assumir, só que eu era office boy, né? Só que como experiência profissional, para mim era bem melhor. Aí eu assumi, na época, a parte de desenhista e aí a partir daí eu comecei a ter contatos com diversos engenheiros que passavam pela prefeitura. Eu tinha vários desafios, né? Tinha que fazer os projetos de obra, projetos de convênio e tudo mais, e aí eu fui criando esse apreço, essa dedicação aí para a área de engenharia. E de lá surgiu uma oportunidade para mim trabalhar em Campo Mourão, também como projetista. Eu aceitei na época, vim trabalhar para o Gilmar Quitchen, acho que foi na época de 94, se eu não me engano, eu não sou muito assíduo em datas. E fiquei um ano aqui, aí fui para a prefeitura de Iretama também trabalhando como projetista de prancheta na época, ainda não era nem AutoCAD. E de lá eu resolvi, eu fazia faculdade nessa época, fazia geografia. Aqui em Campo Mourão? Aqui em Campo Mourão, FECILCAM. E aí eu peguei e coloquei na cabeça que eu queria fazer alguma coisa ligada na área de construção. A princípio eu fiz arquitetura na UEL, fiz vestibular para arquitetura, até cheguei a passar na prova prévia, que era teste de aptidão, só que eu não consegui passar na prova de conhecimentos gerais. E aí, no outro ano eu já tentei engenharia civil assim que eu terminei. E aí eu consegui passei na escola de engenharia de Lins, em São Paulo, uma escola particular. E aí começou a minha história, me formei em 2005 e estou até hoje no mercado. E você foi para São Paulo cursar? Eu fui para São Paulo, fui em 2005. Minto. Eu me formei em 2005. Na realidade eu fui para São Paulo no início de 2000. No início de 2000. No início de 2000. Eu me formei em 98, fiquei em 99 fazendo preparação. No início de 2000 eu iniciei. Você já tinha terminado geografia nessa época? Já tinha terminado. Eu fiz geografia com conclusão em 98. Entendi. E aí, voltando de São Paulo, você veio parar na onde? Então, fazendo a graduação, eu estagiei aos 5 anos. Então, fiz estágio em
centro de geoprocessamento, parte de laboratórios e tudo mais. E aí quando eu me Já ter a graduação em geografia te ajudou? me ajudou, sempre ajuda. Sempre ajuda porque, primeiro que eu consegui eliminar, acho que foi uma matéria em engenharia, que era geologia. Uhum. A gente estuda muito mais, geógrafo estuda muito mais geologia do que engenheiro civil. E aí eu consegui eliminar essa matéria. E eliminando essa matéria me deu um alívio no bolso e eu praticamente consegui puxar mais matérias dos anos seguintes. Isso fez com que no último ano eu tivesse muito poucas matérias, então sobrou mais tempo para me dedicar a estágio, vida profissional, eu já tinha bastante conhecimento. E surgiu inclusive aí as oportunidades de emprego, graças a Deus, né? Eu tive oportunidades de emprego dentro da própria faculdade, só que eu tinha que ir para longe. E como minha família é daqui, surgiu uma oportunidade de emprego na prefeitura de Iretama. Me retornar para a prefeitura de Iretama como engenheiro da prefeitura. Foi no início do mandato do Antônio José, que a gente chama de Tom Zé, né? E aí quando minha família mora aqui, meus pais, minha esposa, que era minha namorada na época, era de Iretama, então assim, a vontade era que se voltasse, né? Ficasse então, aqui na região. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que me incentivou a voltar foi família, voltar para cá. E aí eu iniciei com carreira em órgão público. Foi o primeiro emprego que eu tive foi em órgão público. Legal. E foi muito difícil trabalhar em órgão público? Olha, como a gente brinca, né? Diz que serviço bom é o serviço dos outros, né? O serviço da gente sempre é ruim. Mas eu não troco o meu pelo dos outros, não. Então, é isso, né? Então, assim, imagina só, a gente sai da faculdade, eu tinha já um determinado conhecimento, que eu já tinha trabalhado em prefeitura, eu já tinha uma faculdade, eu já trabalhava antes. Dentro da faculdade eu também adquiri bastante experiência, mas acredite, quando você sai formado, que você tem que colocar teu nome em alguma coisa, você é inexperiente igual todo mundo. Então é difícil, né? Quando nós vamos trabalhar em prefeitura, principalmente, porque é diferente de um órgão privado. A prefeitura ela tem toda uma fiscalização pública em cima dela, então a gente trabalha em cima de leis, a gente trabalha em cima de normas, a gente trabalha em cima de fiscalizações de vereadores, da própria população, e você chega um pouco meio perdido, né? Sem contar a oposição em cima ali tentando achar alguma brechinha para tentar causar algum tipo de conflito. Então, quando eu cheguei para trabalhar, eu me senti bem perdido, né? Por quê? Porque eu tinha já trabalhado em prefeitura, mas eu praticamente não era responsável por nada. Eu sentava numa prancheta, depois eu passei para o AutoCAD, ainda em prefeitura, antes de ir para a faculdade, eu já comecei a trabalhar com AutoCAD, mas eu desenhava, eu era desenhista, a minha responsabilidade era fazer o desenho, Pegar a solicitação e executar. pegar a solicitação, o engenheiro olhava, corrigia o que tinha que corrigir, fazia as revisões. Na época a gente fazia as cópias eram heliográficas ainda, não era por plotter, né? E era ele que assinava, era ele que preenchia a RT, era ele que fazia o cronograma, então ele era o responsável, não tinha aquela sensação de responsabilidade. E aí eu saí de um lugar que eu estava e fui para um outro, era uma zona de desconforto para mim. Você passar a assumir um cargo que na época eu assumi como secretário de obras. Então, caramba, então na verdade era dois setores para cuidar. Exatamente. Então, por quê? Porque na realidade, na época que eu me formei, a gente não tinha um fluxo de engenheiros que nós temos hoje no mercado. Hoje nós temos assim uma oferta de mão de obra na área de engenharia muito maior do que na época que eu comecei. 20 anos atrás. Exatamente, era bem diferente a coisa, né? Só para você ter ideia, quando eu cheguei em Iretama formado, eu era o único engenheiro na cidade, e se você pegasse um raio de 60 quilômetros, tipo Roncador, Nova Tebas, voltasse para Lusiânia e tudo mais, não se tinha engenheiro na cidade.
Engenheiros, eles vinham de Campo Mourão. Uhum. Então, era costumeiro os engenheiros terem funções em várias prefeituras, em uma ou duas prefeituras. Então, a mão de obra de engenheiro ela era escassa. Né? Hoje não, hoje é mais complicado, hoje é mais... você tem uma oferta melhor. Uma oferta maior. Né? Então, isso induzia o quê? Os prefeitos, a gestão, a te dar um cargo e você já respondia por duas situações ao mesmo tempo. Então, o que eu fazia? Eu, além de responder por toda a parte de secretaria e documentações e contratações e tudo mais, eu ainda tinha que fazer os projetos e, na realidade, eu não tinha desenhista na época também. Então, eu desenhava os projetos, pelo menos um ano eu desenhei os projetos. Aí eu tive que aprender a orçar esses projetos, fazer cronograma físico-financeiro e contratar perante a OGU ou Paranacidade, qual órgão que fosse, né? Porque você não escolhe onde que você quer fazer, cai na sua mesa, você tem que resolver. Né? E no final das contas ainda ou executar ou fiscalizar quando se tratava de uma empreitada global. Né? Então isso foi bem difícil no começo, porque eu estava totalmente desacostumado. E aí, até você pegar tudo isso aí, pegar de uma forma correta e tudo mais, você não consegue pegar do dia para a noite. Né? E hoje, você está especializado em projetos complementares, principalmente projeto estrutural. Né? Isso. Sei que você faz prevenção de incêndio, faz outras coisas, mas o teu foco hoje é estrutural. E como que criou esse foco em estrutural? Foi durante os estágios? Foi como? É outra história longa essa daí. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar como desenhista, eu sempre tive assim, uma grande curiosidade, não que os outros projetos, hidráulico, elétrico, não me chamassem atenção, mas a parte hidráulica e a parte elétrica eu conseguia entender. Uhum. E os engenheiros conseguiam também me transportar algumas coisas. Só que eu tinha uma curiosidade toda especial para entender como que se fazia comportamento estrutural. Era uma coisa assim, não era matemático, era curiosidade mesmo. Isso 94, 95, era muito precoce ainda, mas sempre eu perguntava, né, para os engenheiros. E assim, e hoje eu consigo entender por que eles não me respondiam o que eu queria saber. Porque eles não sabiam? Não é nem isso. Acho que de repente você explicar algo da área de estruturas para um leigo se torna complexo. É um pouco complexo, né? Porque tanto que na própria graduação de engenharia a gente tem 3 disciplinas para te preparar para uma... Exatamente. Então, mas assim, era a grande pergunta, né? Olha, eu preciso que você faça uma viga, assim. Ele chegava com o esboço do desenho pronto. Lógico, existia todo um cálculo ali por trás, mas o que a gente faz hoje? A gente traduz o nosso cálculo em um memorial gráfico, que é onde nós mandamos para o armador e ele vai fazer o elemento estrutural. Só que por trás daquilo existe todo um conhecimento científico. E eu queria saber esse conhecimento científico. E eles não conseguiam assim, me passar de uma forma que eu conseguia pegar. Isso começou a me instigar a gostar da área estrutural. Tanto é que eu acabei começando a ler livros antes de entrar na faculdade para ver se conseguia entender alguma coisa. Mas antes da faculdade? Antes da faculdade. Assim, não, era eu imagino... perda de tempo, porque, cara, você pegava um livro de estruturas, você só via integral e derivada. O que eu ia entender? Nada. Não, eu estou pensando uma coisa até mais simples, porque eu imagino que a oferta de concreto usinado nessa época não existia. Então, assim, o termo FCK, né, hoje se você falar para um mestre de obras, concreto 20, 30, 40 FCK, as pessoas sabem o que é. Sim. Nessa época, eu acho que as pessoas não tinham nem conhecimento do que era FCK, né? Ó, se você ter ideia, é uma coisa bem assim que vem de encontro ao que você falou. Na época, nós fizemos uma quadra em farol. Você sabe como foi feita a quadra? Betoneira, com as pessoas, uns 10 caras reguando, e era feito em tabuleiros, igual dama. Você fazia um tabuleiro, tirava, fazia junta de dilatação com a madeira e fazia outra e tal. E era assim, entendeu? Depois alisava em cima. E betoneira era uma coisa avançada.
Betoneira era avançado. Por quê? Porque em pequenas obras, o usual era enxada. E caixa. Caixa com enxada. Entendi. Né? Hoje não, hoje a gente... Quanto tempo demorou para concretar esse piso? Meu Deus. Demorava, era muita gente, mas demorava semanas para fazer isso, né? Mas olha, veja bem como era rústico, né? O que a gente tinha para oferecer. Mas enfim, ninguém assim conseguia me dar respostas ao que eu queria. E logicamente não era porque o cara não conseguia me dar resposta, porque eu não tinha capacidade de conhecimento científico para receber isso. Então, quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu tive que passar por todas as matérias, mas eu tinha um foco, que era aprender... Desde o início da graduação, você já sabia o que você queria entender aquilo. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu estudei todas as matérias e tudo mais, mas o meu foco era as matérias técnicas. Qual matéria técnica que eu queria mais, que eu tinha mais sede? Concreto armado, 2, pontes, resistência de materiais. Tipo assim, era o meu foco. Então, eu fui aprender resistência de materiais no 3º ano. Concreto, 3º, 4º, 5º ano. Antes, a gente sabe que vem as matérias, que são as ferramentas que a gente vai utilizar. Né? Então, naquela época eu já tinha, assim, uma aptidão para fazer isso. Aí, fui muito bem, graças a Deus, nas matérias ligadas a estruturas e também para a questão de conhecimento, todas as matérias eu fazia monitoria. Né? Fazia concreto, fazia monitoria de concreto, fazia resistência, fazia monitoria de resistência, já também para poder adquirir um pouco mais de conhecimento. E aí eu saí da faculdade, aí, como eu digo para você, eu tinha boas notas, eu era bem esforçado, entendia bem a matéria, mas você ainda sai cru. Né? Hoje, né, a gente fala assim como nível de aprendizado. Hoje eu tenho um nível de aprendizado, mas existem pessoas que têm um nível de aprendizado que está anos-luz na minha frente. Então a gente está sempre caminhando, sempre subindo um degrau. Né? E aí para subir mais um degrauzinho, eu fiz pós em estruturas, foi uma das primeiras pós que surgiu, era uma coisa bem nova. Fiz pós em Lins, também na mesma faculdade, hoje é a universidade, Unilins, né? Na época era a Escola de Engenharia de Lins. E ali já me surgiu a proposta de mestrado. Na especialização. Na graduação surgiu a proposta de mestrado. Surgiu 2 propostas de mestrado para me fazer em São Carlos. Mas para fazer essa especialização, você já conseguiu vir para Iretama e fazer ela... Eu já estava trabalhando. Por quê? Porque aí a pós-graduação aí ela é extracurricular, então a gente fazia finais de semana. Então a cada 15 dias ia para Lins, só que era um trajeto doloroso, né? Ia para Lins, na sexta-noite e voltava praticamente na segunda-feira. Eu estudava sábado e domingo o tempo todo. Só que aí você já conseguia conciliar isso com a sua vida profissional. E aí você está agregando conhecimento, né? E aí, junto a isso, surgiam-se os projetos, eu ia trabalhando, só que eram projetos singelos, né? Eu comecei com, a gente fala na engenharia, casinha de cachorro, né? Fazendo coisinhas muito simples. Pequenas. Mas eu sempre tive assim, tô fazendo coisas simples, como que eu calculo uma coisa maior? E aí eu sempre fui buscar, né? A especialização foi uma delas. Aí fiz a especialização. Surgiu o mestrado? Surgiu o mestrado, só que aí depois que surgiu o mestrado, eu não fiz o mestrado na hora, porque eu já estava cansado, né? Tipo, estrada e tudo mais. E você já estava... trabalhando. Há 13 anos estudando? Porque você terminou geografia, entrou em engenharia, por aí. Mais ou menos, cansa, Exatamente. né? E aí eu tinha também a questão do inglês, né? Eu tinha que fazer um aprimoramento em inglês, tudo. Aí eu fiz o aprimoramento em inglês e resolvi, falei, vou criar coragem, vou fazer engenharia de estruturas na UFSCar. E o meu orientador e o co-orientador, eles foram professores meus na graduação e foram meus orientadores também na pós-graduação na área de metálicas, foi o Alexander. E aí, como você tem um link, não que o cara vai te colocar lá dentro, é diferente, né? Mas ele consegue te dar algumas diretrizes para você indicar conseguir, o norte, né? Exatamente, indicar o norte. Então o cara te manda
quando vai ser as provas, qual o conteúdo e tudo mais, você já tem um orientador, né? Você já tem um orientador. É diferente de você chegar lá do nada e falar assim, olha, eu preciso fazer mestrado e tal, quem vai me orientar? E você falou que foi na área de metálicas? Eu fiz na área de estruturas mistas. Por quê? Porque na realidade, assim, eu sempre gostei muito de concreto. Só que eu também gostava bastante de metálicas. Aí ele falou, cara, vamos dar um tchau agradável, vamos fazer estruturas mistas. Estruturas mistas. Vamos pegar o que tem de mais difícil nos dois. Exato. E vamos misturar. Então aqui você não vê estrutura mista aqui. E aí eu fui estudar uma coisa meio que de mestrado mesmo. Eu estudei influência de ligações semirrígidas em pórticos espaciais, uma coisa assim meio nada a ver para quem não entende, assim, sabe? Mas me deu muito conhecimento, porque na realidade para mim desenvolver o meu para você chegar nesse nível, você precisou se aprimorar muito. Eu tive que entender muito na área de estruturas mistas. Então eu tive que aprender a calcular pilar, tive que aprender a calcular laje, tive que aprender a calcular viga, tive que aprender a calcular todos os elementos de metálica e elementos mistos, para mim poder depois fazer as simulações de mestrados. Então assim, por trás disso teve todo um ganho técnico, né? E profissional. Nesse momento você ainda não era professor de ensino superior? Não. Olha que legal, porque geralmente o pessoal faz o mestrado quando já está ligado ao ensino superior, né? Você não, você fez antes, depois que você... Exatamente. Então assim... Legal. Você fez puramente porque você queria entender mais sobre o assunto. Eu fiz por questões técnicas, né? Sempre buscando um degrauzinho acima, só que eu sabia, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça a gente não sobe 3, 4 degraus de uma vez só. A gente sobe um de cada vez. Não tem como correr sem aprender a andar. Né? Exatamente. E cada degrau a gente sobe de forma muito lenta. Então, para você sair de um degrau e chegar em outro degrau, existe um período para você fazer isso, que você tem que amadurecer tudo aquilo que você está aprendendo naquele degrau, para depois você poder pular para o outro. Né? Que é uma questão de equilíbrio, senão você desequilibra e acaba fazendo coisa que não é para fazer. Mas quando eu comecei a fazer mestrado, foi por questões técnicas, aprimoramento e, lógico, um nome, né? Nome no mercado. Tipo, uma coisa é ser especialista em estruturas, outra coisa é já ser mestre em estruturas. Isso por uma consultoria, alguma coisa, isso vai ajudar, né? Só que não que eu tinha foco, assim, total em ser professor, mas eu tinha vontade, assim, mas se você já dava monitoria, né? Você já tinha feito faculdade de geografia, então assim... a parte de didática, né? Didática para mim e tudo mais, né? E assim, era até engraçado, porque como eu fiz geografia, eu tive a oportunidade de dar aula na faculdade. Eu dava aula de AutoCAD para a faculdade, né? Então, eu era professor substituto dos meus professores. Por quê? Porque eles davam topografia, por exemplo. Ele dava a matéria dentro de sala de aula, só que a gente tinha que jogar aquilo no computador, transpor para o computador. Quem vai fazer? Aí eu ia e ensinava como que você transporta as coordenadas, como que você desenhava as poligonais no AutoCAD. Isso lá em geografia ainda? Não, isso fazendo engenharia. Fazendo engenharia já. Eu era professor substituto. E aí, assim, eu tive várias oportunidades com isso, né? E me deu muito ganho. Então, eu tinha um pouco dessa parte de professor, sabe? Mas nunca me dediquei e falei assim, eu vou fazer engenharia e vou partir totalmente para a área acadêmica. Isso nunca passou na minha cabeça. Tanto é que não acontece isso até hoje, né? Eu iniciei minha carreira como professor, mas não é minha... Não que não seja meu foco principal, mas eu divido esse foco com a vida profissional. Entendi. E você gosta de estar no ensino superior hoje? É bom. É bom. É bom. Eu entrei na vida acadêmica, lógico, eu tinha o título de mestre, e isso me ajudou muito. Né? Porque todo mundo sabe que carreira acadêmica, você tem que ter título acadêmico. Como eu tinha mestrado, isso facilitou a entrada na universidade. Mas um dos motivos que me estimulou a dar aula foi aprender novamente. Por
Porque eu tinha me formado no início de 2005, eu comecei a dar aula no ano de 2015. Então, 10 anos. E conhecimento é uma coisa que se você não praticar ele, você esquece. Ou ele deixa de ser uma coisa fluida na sua cabeça. E aí, dar aula foi uma das oportunidades que eu tive de voltar a estudar tudo que eu aprendi na graduação e ainda ganhar um pouquinho por isso ainda. Então, eu comecei dando aula na faculdade de isostática, então tive que voltar todas as minhas matérias de isostática, rever tudo. E o interessante, Gabriel, é que quando você estuda para lecionar, você estuda 2 vezes. Porque você tem que estudar para você entender e depois você tem que estudar novamente e arrumar uma forma didática para você passar aquilo de uma forma que a pessoa entenda. Então você aprende 2 vezes. E eu diria a terceira ainda. Eu já tive muitos insights no quadro. Depois de ter estudado, depois de ter planejado, na hora que eu estou passando mais um insight. Às vezes, não é sempre, mas acontece às vezes quando você está no quadro, você tem um outro jeito de olhar a situação e entender alguma coisa diferente. Exatamente. Quando você ensina a matéria, que você olha, parece que ela fica mais clara ainda para você. E eu sinto muito isso daí também. E é uma das coisas que complementa assim, a atuação profissional. Eu acho que ajuda muito você como profissional. Como profissional você aprende muito. Porque, imagina só, não é porque eu tinha feito a graduação, eu tinha feito a especialização e tinha terminado o mestrado, que eu era assim, um gênio naquilo que eu estava fazendo, eu tinha todo o conhecimento, eu era dominador do conhecimento. Não, de forma alguma. Depois que eu estudei tudo novamente, eu tive um ganho profissional muito alto. Por quê? Porque eu estudei isostática, resistência de materiais 1, resistência de materiais 2, hiperestática, concreto 1, concreto 2, estruturas metálicas e pontes. Foi todas as matérias que eu pratico isso. Então, quando você volta a estudar, você aprende muito mais coisa para a tua vida profissional. Você tem uma reciclagem profissional muito grande. Não sei se você também sente isso, mas parece que aproxima a gente das normas, aproxima a gente dos bons costumes, né? Que quando você está um pouco longe da formação, né? Parece que se você não tomar cuidado, você tende a se afastar disso, né? Então, na sala de aula, parece que te aproxima disso de novo, né? Porque você é obrigado a aprender as normas e ensinar em cima das normas. Exato. Então, na realidade, dar aula te dá ganho profissional. Eu tenho... Isso é nítido. Por quê? Porque você está passando alguma coisa. Algo que, de repente, você faça no escritório com auxílio de computador, porque ninguém vai pegar hoje, né, um prédio ou uma casa complexa e vai fazer aquilo na mão. Não. A gente utiliza softwares. Sim. Porém, na sala de aula, você tem que fazer manual. Você tem que aprender o método que o software usa. Exatamente. O método Então, isso te dá ganho de conhecimento também. E te faz usar o software melhor. Faz utilizar o software de uma forma melhor, faz você entender o software de uma forma melhor. Porque você está se aprimorando. Quem dá aula se aprimora o tempo todo. E, Pulido, nesses anos de carreira, o que você considera mais difícil? Fazer projeto estrutural, lidar com órgão público ou dar aula? O que é mais difícil? O que é mais desafiador? Rapaz, é uma pergunta difícil. É difícil. Porque assim... Porque são muito diferentes, né? Exato. Cada um tem um desafio peculiar. Acho que eu poderia dizer que os 3 têm a mesma complexidade e o mesmo desafio, porém são desafios diferentes. Né? Por exemplo, vamos pegar um órgão público, em termos de paralelo. Quando você trabalha em órgão público, você tem uma área de atuação
totalmente diferente de uma área dentro do escritório com a área de estruturas. Então, se eu pegar, por exemplo, quando eu trabalhei em prefeituras, é mais fácil perguntar o que eu não fiz quando eu trabalhei em prefeitura. Porque você trabalha em prefeitura também, né? Também. Quando chega-se um projeto na prefeitura, você não escolhe qual projeto você quer fazer. Se chega projeto de rodovia, você tem que fazer de rodovia. Se chega projeto de pavimentação, você tem que fazer. Se chega de ampliação, se chega de reforma. Ou seja, você tem que ser, tipo assim, multi. Então, esse é um desafio muito grande. Quando não dá uma chuva absurda e tem que sair tampando buraco de qualquer jeito. Exatamente. Né? Então, você tem que entender de política, você tem que tomar muito cuidado com promotoria pública, porque na realidade nós somos fiscalizados. Sim. Você tem que entender toda a parte técnica. Né? Então, você tem que fazer todo aquele meio de campo. Essa é a parte de prefeitura. Quando você parte para a sala de aula, você não tem esse universo, mas você tem todo um outro universo. É uma outra responsabilidade, já é a responsabilidade de formação. Se você vai dar aula, a gente dá aula mais por uma questão pessoal, de um ego pessoal, do que por uma questão financeira. Então, quando você está dando aula, você já muda o teu foco. Qual que é o teu foco aí? Você tem que ser um cara didático, as pessoas têm que entender o que você está falando, você tem que se preocupar que você tem que passar aquilo para o aluno, aí você não sabe se o aluno vai tirar nota, se não vai tirar nota. Aí muitas vezes, principalmente no começo de carreira, você não sabe se o erro está em você ou está no aluno. Se você passou do jeito correto. Exatamente. Ou se o aluno não se dedicou o suficiente. Isso é uma incógnita. E quando você está iniciando a carreira acadêmica, você sempre tem um preconceito com você mesmo a respeito. Depois que tem o passar dos anos, você até consegue ter um gradiente disso aí, porque você já teve várias turmas formadas. Né? E aí existe a questão profissional. Você não pode omitir ensinamentos. Então, se você vai dar aula, você tem que passar tudo que você sabe. E quem trabalha na vida profissional e técnica aqui fora, acaba tendo um nível de conhecimento um pouquinho diferenciado do que ele trabalha só dentro da sala de aula. Por quê? Porque ele atrela tanto a parte acadêmica, que são os livros e bibliografias, com todos os BOs que a gente encontra aqui fora. Com o executivo. Exatamente, entendeu? Então é uma coisa assim, não é aquela coisinha bonitinha do quadro. A gente não sai, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, falei assim, aqui é uma questão de simulação. Você sai de fora, você não sabe o que você vai encontrar. Então já é um outro tipo de desafio. E você também tem que manter o nome da universidade. Você tem que manter a universidade num hall de bons professores e tudo mais. Então, são desafios. Só que é totalmente diferente de prefeitura. E quando você cai dentro do desafio técnico de vida profissional privada, aí você tem, para quem faz estrutura principalmente, você tem uma carga de responsabilidade quando você entrega gigantesca. Por quê? Porque é uma estrutura. Se aquilo dá problema, não tem como fazer de novo. E o cara está confiando, muitas vezes ele está confiando milhões na tua mão. E quando a gente fala em milhões, assim, fala assim, você só faz obras milionárias. Não, hoje com o custo que a gente tem dentro da construção civil, uma casa de 1 milhão não é uma casa impossível, que tinha uma ou duas na cidade, né? Exatamente. Tem várias, uma casa de 300, 400 metros aí, ela chega a 1 milhão. Então, a gente está com e mais do que isso, né? Não só pelo valor, você tem que ver que o esforço que a pessoa teve para realizar um sonho, né? Então, você está mexendo com a frustração da pessoa, que às vezes ela está juntando aquele dinheiro faz 10, 20 anos. Exatamente. Né? Ele está colocando todo aquele sonho na tua mão. E assim, você não tem a chance de errar 2 vezes. Você não pode errar. A gente costuma dizer no meio técnico que errar é humano, mas o engenheiro não pode errar, né? Isso é uma utopia, né? Porque todo mundo erra, né? Mas o desafio é a gente fazer um projeto o mais perfeito possível. A gente sabe que o mais barato possível. O mais barato, mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes não é possível. De
desafios arquitetônicos que nós temos no mercado, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem que utilizar até tecnologias avançadas para conseguir criar a estrutura, e o cara confia aquilo na mão de uma pessoa, né? Então, mesmo você errando, a gente sabe que todos os projetos contêm erros, né? Mas devem ser erros aceitáveis, erros que não causem nenhum tipo de prejuízo a quem está te contratando, a vida de quem está lá dentro e tudo mais, né? Então, esse é o desafio. E o outro desafio você nunca sabe o que vai chegar na sua mesa amanhã. Eu não estudo para calcular. Na realidade, ele chega, você estuda, e você tem que arrumar uma forma daquilo parar em pé. Uhum. E aí você quebra a cabeça, vai contornando, criando as concepções estruturais, algumas mais demoradas, outras mais rápidas, mais tecnológicas, menos tecnológicas, mas esse é o grande desafio. Então são pontos diferentes, mas eu considero que, de repente, todos têm o mesmo patamar de importância ali, né? Tá. Pulido, eu vou te fazer uma pergunta, e eu não quero chegar em valores, mas na dificuldade disso. É muito difícil ter a noção de definir preço? Muito. É muito difícil. É difícil porque a primeira coisa, você não é o único engenheiro no mundo. E mercado é uma questão de, igual quando você vai comprar roupa. Você quer comprar um calçado. É comum você ir numa loja de calçados, você olha e fala assim, olha, quanto que custa o tênis? Custa X. Você vai lá do outro lado, numa outra loja, com um tênis igual ou muito similar e pergunta, quanto custa o tênis? Se tiver uma diferença de preço, você vai por onde? Você vai pelo mais barato. Vai pelo mais barato. Exatamente. Você quer o bom, bonito e barato. Né? Mas você quer o bom também. Então, quando você vai dar o preço de alguma coisa, eu sempre olho a complexidade. Tanto é que eu não dou valor de projeto sem antes olhar o projeto arquitetônico. A pessoa pergunta, olha, quanto que você cobra? Eu falo assim, olha, não tem como falar como eu cobro. Pode ser que você me mande uma casa de 70 metros e eu vou te cobrar um valor de uma casa de 500 metros. Vai depender do que você vai colocar na minha mão, o desafio que você vai colocar, né? Quanto que ela vai atrapalhar teu sono, né? Exatamente. Quanto tempo eu vou desprender para mim fazer aquilo se concretizar. Geralmente eu costumo ir no local para dar uma olhada no terreno e tudo mais, né? Para mim ter uma noção. Então, antes de dar um orçamento, eu estudo bastante o projeto para mim ver qual é o nível de dificuldade. E aí sim eu mando o projeto. Mas eu sempre mando o projeto sempre inseguro do preço que você está mandando. Você sabe que vale, mas você sabe que existe concorrência, inclusive de profissionais com o mesmo nível, que também estão competindo. E assim, não é uma questão antiética isso. Isso a gente está falando aqui de uma questão de mercado, né? Antiético é aquela questão de leilão. A gente não está falando disso. A gente está falando de entregar um orçamento. A gente está entregando para o cliente provavelmente tem orçado com outra pessoa, e aí ele vai decidir com quem ele faz, se o teu preço está menor, ou se muitas vezes o teu preço está igual, ou um pouco maior, mas ele prefere que você faça. Aí existe muita questão de confiabilidade que você tem no mercado, mas você não pode abusar dessa confiabilidade, porque senão você fica fora também, porque nós temos excelentes profissionais trabalhando na mesma área, né? E a gente trabalha, acima de tudo, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Então, essa insegurança que você falou é muito real, né? Você manda o preço, você, com medo de perder, mas aquele mesmo medo que, será que não dava para... É difícil, né? Porque você sobrevive de projeto. Então, você manda o valor porque você precisa ganhar aquilo. E você... Na realidade, você não sabe se o projeto vem para você ou se não vem. Se o projeto vem, você fica feliz, mas também você fica frustrado quando você perde o orçamento. Isso é natural do ser humano. Né? Por quê? Porque não vem o dinheiro, é uma questão financeira, tudo mais. Entendeu? Demorou para conseguir chegar nessa concepção?
Para conseguir cobrar, Polido? Demorou. Demorou. E assim, eu não sei explicar, entendeu? A única coisa que eu sei dizer para você é que eu sempre tive muita paciência. Eu já fiz muito projeto com preços menores, só que uma coisa também eu sempre fiz, eu nunca baixei meu preço assim exorbitantemente para ficar concorrendo. Uhum. Eu sempre cobrei o que eu acho que eu tenho que ganhar. Então, existiu fases da minha vida que eu achei que eu deveria ganhar menos? Sim. Uhum. Só que quando eu fazia projetos nessa fase, os projetos tinham muito menos complexidade. Então, eu conseguia tirar um bom rendimento, mas eu demorava muito menos tempo para mim poder estar fazendo o projeto. A partir do momento que você começa a subir os degrauzinhos, os graus de complexidade e os níveis de BOs que a gente fala, né, na nossa área, eles começam também a aumentar. Você não está só subindo e deixando toda a complexidade para trás. Quando você sobe a escada, você encontra algo mais complexo. E esse algo mais complexo, ele exige mais de você. Se ele exige a mais de você, você tem que cobrar mais por isso. E aí, muitas vezes, você acaba chegando... E o legal da situação é quando isso dá certo, né? Exatamente. Tá exigindo mais, tô conseguindo cobrar mais, tá? Então, e vai subindo o degrau, igual você comentou agora há pouco, né? Exatamente, né? Assim como existem profissionais que existem patamares, assim, como eu disse para você, que está anos-luz acima de nós, que ele simplesmente dá o valor dele. Uhum. Por quê? Porque ele já é uma pessoa que ele deu o valor dele, mas quem faz aquilo que ele faz? Uhum. Ninguém. Então ele vale, porque ele chegou naquele ponto, então ele tem o direito de cobrar pelo conhecimento dele, porque ninguém faz aquilo. Você falou desse assunto, né? Uma obra que sempre me instiga muito é a usina de Itaipu. Que você então chegou a trabalhar antes do AutoCAD. Eu fico imaginando aquela usina que foi construída antes dessa época, então tudo no papel e tudo na calculadora. Eu fico pensando, quem construiu aquilo pode ter cobrado o quanto ele quisesse. Quantas pessoas, não estou falando no Brasil não, quantas pessoas no mundo estavam capacitadas para construir aquilo naquele momento? Sim, na realidade, assim, eu não tenho conhecimento para falar de Itaipu, porque assim, eu nunca pesquisei quem foi o escritório que fez, como que é a equipe e tudo mais. Mas uma obra do porte de Itaipu, ela já é uma equipe totalmente multidisciplinar, então assim, é uma equipe gigantesca. Provavelmente um escritório ou vários escritórios de renome que trabalham com isso. E o interessante, Gabriel, eu tive já a oportunidade de conversar com algumas pessoas assim, meus professores eram assim, é que eu costumo dizer assim, você é engenheiro. Eu disse, não sou engenheiro, mas hoje nós somos mais engenheiros analistas do que calculistas. Na época que não existia computador, todos os cálculos eram feitos manualmente. Então, o feeling de cálculo que o calculista tinha era uma coisa assim de outro mundo. Ele conseguia sentir cada viga. Eu falo isso que é muito próximo de um sentimento já. Exatamente, né? Entendeu? Por quê? Porque ele fazia tanto aquilo matematicamente que aquilo se tornava muito simples para ele, né? Hoje as pessoas eles esquecem disso e partem muito por meio do computador. Até porque o grau de exigência e rapidez que você tem, você não consegue fazer na mão, né? Mas eles são muito mais engenheiros que nós, né, em termos de conhecimento e tudo mais. Por quê? Porque eles fixaram muito mais o conhecimento, eles repetiram muito mais aquilo lá. Aquilo está, implantado na cabeça deles. Eles não tinham calculadora, eles tinham regra de cálculo. Eu tinha professores, que era até engraçado a gente comentar, que a gente errava a conta na calculadora e ele acertava na cabeça. Falava, mas como que você sabe? E ele falava, que na minha época era regra de cálculo. E diz que a regra, eu já cheguei a ver por foto uma regra de cálculo, nunca peguei na mão a regra de cálculo, mas que era uma
técnica espetacular, né? É tipo uma eu só conheço assim, por foto também. Que desenvolvia muito o raciocínio. Tanto é que tinha aulas de régua de cálculo para você aprender a utilizar. Inclusive, eu fico na dúvida se realmente existiu ou se é uma lenda. Eu nunca vi na mão. A régua não existiu. Os engenheiros bem sérios aí, vamos falar, os engenheiros que utilizaram réguas de cálculo hoje devem estar aí na faixa dos seus 70 anos, mais ou menos, 60 e poucos anos. Mas os caras são lendas. Então, eu sinto isso daí também, que nós somos muito mais analistas do que qualquer outra coisa. E eu bato muito isso na sala de aula, assim, vocês têm que olhar para o negócio, têm que sentir que tem cheiro de errado, por isso que eu sou tão chato às vezes com unidade de medida, porque tem que olhar e tem que sentir, falar, isso está absurdamente errado. E aí, Gabriel, está a grande cilada, porque o que ocorre hoje, e eu estou falando isso de uma forma geral, tá? Não estou dizendo que é um defeito, mas é uma coisa que ocorre de forma generalizada. As pessoas esqueceram que o software ele foi feito para auxiliar você, para te dar agilidade, mas o software ele não foi feito para te dar o resultado, ele foi feito para gerar um resultado e é você que analisa se o resultado está correto ou se o resultado está incorreto, né? Que é através do que nós chamamos de análise estrutural. Então, se está errado o lançamento, ou se ele gerou um resultado errado, é você que tem que identificar. No máximo ele vai falar que existem erros, mas é você que tem que identificar e você que tem que ir lá fazer a correção. Ele é só uma calculadora de 3 dimensões. Exatamente, ele é uma calculadora com um potencial gigantesco, né? Mas é você que diz se aquilo está correto, se o comportamento estrutural é aquele. Eu costumo dizer isso quando eu estou na aula de pós-graduação, né? Eu costumo dizer isso para os alunos. Falo assim, olha gente, quando você vai lançar uma estrutura, antes de você lançar, quando você coloca a concepção na sua cabeça, você tem que saber o que o diagrama vai te dar, qual que é o formato de diagrama, qual que é a deformação que vai dar. Você tem que saber que resultado vai dar. Não precisa ser o resultado matemático, mas o resultado gráfico você tem que ter na sua cabeça. Se você fez o processamento e esse processamento não deu aquilo que você estava imaginando, ou você pensou muito errado, ou você informou muito errado. Ou você informou errado, ou você está informando alguma coisa com o modelo e ele não está conseguindo entender, ou você tem que reformular para ele te dar aquilo que você quer. Tanto que eu acredito hoje que os nossos maiores desafios é definir a concepção estrutural. As condições de contorno. Então, exatamente. O resto o software faz. Sim, exatamente. Se você faz um bom lançamento, você consegue fazer uma boa análise. Eu costumo dizer que os diagramas eles é uma prova do que você vai fazer. Quando você vai detalhar armaduras, você vai perceber que as armaduras estão detalhadas de acordo com o que você queria que detalhasse. Você só vai conferir a quantidade de barras, logicamente. Por isso que a engenharia tem uma máxima, né? Depois que você fez mecânica a primeira vez, você sempre vai continuar encontrando as reações de apoio e traçando os diagramas. Independente da disciplina, independente da fase da vida, você vai estar encontrando as reações de apoio e traçando diagramas, né? É exatamente isso mesmo, né? E reações de apoio é a primeira coisa que você aprende, né? E depois nunca mais você consegue parar de fazer isso, né? Exatamente. Então, inclusive na vida profissional, Sim. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Exatamente. Pulido, muito obrigado. Muito obrigado. É isso, eu que agradeço vocês aí pela honra de participar. Fico sempre à disposição, espero contribuir. A associação está de portas abertas para você e venha mais vezes.